Olá, meus queridos alunos, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal da Autoescola mais uma vez, trazendo para vocês mais um vídeo, mais um simulado da prova teórica do Detran. Mas antes de começar esse vídeo, já se inscreve no canal. Se você já é inscrito, já deixa aquele joinha, já deixa aquele like, já deixa aquele comentário que com certeza vai ser muito bem-vindo. Então vocês vão entrar no link no site que tem aqui embaixo na descrição do vídeo. Vão selecionar a opção prova teórica, vão digitar a senha gráfica ADACB, no caso vai estar a senha gráfica que eu tiver para vocês, e vão clicar em iniciar. Lembre-se que o iniciar tem que ser iniciar no teclado virtual, tá? Então, clicamos em iniciar e vamos ser direcionados para a nossa prova. Lembrando e reforçando, pessoal, vocês têm 50 minutos para fazer a prova. A prova são 30 questões e vocês têm que acertar pelo menos 21 para poder serem aprovados, tá? Então, 30 questões em 50 minutos, pelo menos 21 acertos. Transitar com o veículo em ciclovia ou ciclofaixa não é permitido, claro, né? É proibido com certeza, mas constitui uma infração gravíssima sujeito a multa. Transitar com o veículo em ciclovia ou ciclofaixa é uma infração gravíssima sujeito a multa. Gravíssima por quê? Porque você vai estar colocando a vida dos usuários ali, dos ciclistas e dos pedestres em risco. Então, sim, transitar com o veículo em ciclovia ou ciclofaixa é uma infração gravíssima sujeito a multa. Número 2. O condutor, para virar à esquerda em vias urbanas de sentido duplo, deve. Sentido duplo, então, como que você vai fazer? Você vai aproximar-se o máximo possível do eixo ou da linha divisória de pista, que no caso seria a letra C. Aproximar-se ao máximo da via direita não faz sentido, porque se você quer virar para a esquerda, você tem que trazer seu carro para a esquerda. Apenas reduzir a velocidade e entrar rapidamente também não é. E aproximar-se da margem esquerda da via também não é, porque senão você vai ficar lá na contramão. Então, o condutor, para virar à esquerda em vias urbanas de sentido duplo, deve aproximar-se o máximo possível do seu eixo ou da linha divisória de pista. Número 3. Os 4 tempos de um motor a combustão interna são ignição, compressão, explosão e escapamento. Então, letra B. Letra A é ignição, escapamento, compressão e alimentação não é, tá? Porque ignição não faz parte. Vai ser admissão, compressão, explosão e escapamento, ou seja, o combustível vai ser admitido, vai ser comprensado, vai explodir e vai ser eliminado. Admissão é, lubrificação não é, e na última ignição também não é. Então, os 4 tempos do motor a combustão interna são admissão, compressão, explosão e escapamento. Número 4. O uso do capacete de segurança, no caso das motocicletas, não é obrigatório? Errado, porque é sim um item obrigatório. Obrigatório para condutores e passageiros? Sim, com certeza, a letra B. O uso do capacete de segurança, no caso das motocicletas, é obrigatório para condutores e passageiros. Não é obrigatório somente para o passageiro e nem obrigatório para o condutor, tá? Então, é sim o capacete um item de segurança obrigatório, tanto para o condutor quanto para o passageiro. O uso do capacete de segurança, no caso das motocicletas, é obrigatório para condutores e passageiros. 6. A manutenção preventiva faz parte da direção segura. Sendo assim, em relação aos pneus, o condutor deve saber: os pneus devem ser substituídos quando seus sulcos estiverem com mais de 1,6 milímetros. Não é com mais. É 1,6 milímetro, mas é com menos de 1,6 milímetro. Pneus com calibragem abaixo da recomendada do fabricante duram mais, não tem nada a ver.
Quando o veículo está sem carga, deve usar apenas pneus com calibragem acima, também não. Então, vai ser a letra D. Os pneus devem ser substituídos quando seus sulcos estiverem com menos de 1,6 milímetros de profundidade. Menos de 1,6 é considerado um pneu careca. Então, a manutenção preventiva faz parte da direção segura. Sendo assim, em relação aos pneus, o condutor deve saber que os pneus devem ser substituídos quando os seus sulcos estiverem com menos de 1,6 milímetros de profundidade. 6. Em uma parada cardíaca e respiratória, a vítima. Notem bem, quando vocês lerem a pergunta, leiam com bastante atenção, porque muitas vezes a resposta já está na pergunta. Em uma parada cardíaca e respiratória, bom, vai ter ausência de movimentos cardíacos e ausência de movimentos respiratórios, certo? Então, letra A, conversa com naturalidade? Não. Está sempre consciente? Não. Está consciente, mas se debate? Não. Então, vai ser a letra D de dado. Apresenta ausência de movimentos respiratórios e de batimentos cardíacos. Em uma parada cardíaca e respiratória, a vítima apresenta ausência de movimentos respiratórios e de movimentos cardíacos. Lembrem-se sempre, gente, que vocês não podem movimentar, não podem mexer nas vítimas, não devem tirar capacetes das vítimas, não dar nada para a vítima beber ou para a vítima comer e jamais entrar em contato com os fluidos corporais da vítima. 7. Há várias semanas que não chove e a vegetação às margens da rodovia está seca. De um veículo que passa, é jogado um cigarro ainda aceso. Poucos minutos depois se ouvem os primeiros estampidos. Está começando um incêndio com grandes labaredas e muita fumaça. Se essa fumaça invadir a pista, letra A, a visibilidade dos motoristas estará comprometida. Provocará certamente crises de asma nos condutores? Não. Os veículos poderão incendiar também? Não. E não acarretará prejuízo à visibilidade? Também não. Então, se começou lá um princípio de incêndio, tem fumaça, com certeza essa fumaça vai prejudicar a visibilidade dos motoristas. Então, a visibilidade dos motoristas estará comprometida. 8. Para cruzar um trecho alagado de uma rua, o condutor de um veículo deverá. Se o trecho está alagado, o carro vai precisar de mais força, ele vai estar mais pesado. Então, neste caso, engatar a primeira marcha, manter o carro acelerado e regular a velocidade com a embreagem. Cruzar o trecho com o carro acelerado, puxando o freio de mão, não faz sentido. Engatar a segunda também não vai ser. Acelerar forte também não. Para cruzar um trecho alagado de uma rua, o condutor do veículo deverá engatar a primeira marcha, manter o carro acelerado e regular a velocidade com a embreagem. Não confunda alagamento com aquaplanagem. Alagamento é pelo menos 1/2 metro de água. Aquaplanagem são alguns centímetros de água. Na aquaplanagem, que é a perda de contato dos pneus com o solo devido a uma camada de água, vocês vão eliminar a pressão do acelerador e fazer um leve movimento na direção até retomar a aderência novamente. Agora, para cruzar o trecho alagado, que é lá 1/2 metro de água mais ou menos, o condutor do veículo deverá engatar a primeira marcha, manter o carro acelerado e regular a velocidade com a embreagem. 9. A função do catalisador no sistema de escapamento é catalisador, ele vai catar, ele vai filtrar. Então, a função do catalisador vai ser garantir a compressão do motor? Não. Reduzir ruídos do motor? Não. Quem reduz os ruídos do motor é o escapamento. O escapamento é responsável por reduzir o ruído, o barulho do teu carro. Controlar a potência do motor? Não. Então, vai ser letra D, diminuir a emissão de poluentes.
A função do catalisador no sistema de escapamento é diminuir a emissão de poluentes. Catalisador, diminuir a emissão de poluentes. 10. O condutor deve manter constantemente sua atenção na direção do veículo. Alguns fatores diminuem a concentração e retardam os reflexos na condução do veículo. A ação que deve ser evitada, pois pode afetar a concentração do condutor, é ouvir música suave? Não. Trafegar por locais desconhecidos? Não. Fazer uma refeição leve? Não. Conversar ao celular no modo viva voz? Sim, com certeza. Conversar ao celular, mesmo que seja no modo viva voz, ele vai sim retardar os reflexos do condutor, vai sim diminuir a concentração, porque você precisa imaginar a situação, você precisa imaginar as respostas que você vai dar para outra pessoa. Então, sim, conversar ao celular, mesmo que no modo viva voz, vai diminuir a concentração e vai retardar os reflexos do motorista. 11. A figura abaixo mostra um veículo estacionado na via pública. De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro, um veículo deverá guardar uma distância do bordo do alinhamento da via transversal de no mínimo. Resumindo, a distância que vocês têm que manter em relação à esquina é de 3 metros? Não. 2 metros? Não. 4 metros? Não. Vai ser letra D. 5 metros. Então, vocês precisam sim manter uma distância de 5 metros em relação ao bordo do alinhamento. Vocês têm que manter 5 metros em relação à esquina. Parar a menos de 5 metros das esquinas constitui uma infração de trânsito. Outro item importante também com relação às esquinas: vocês não podem utilizar marcha ré nas esquinas. Não pode parar a menos de 5 metros das esquinas, não pode utilizar marcha ré nas esquinas. Número 12. Analise. 1. Desviar o trânsito pesado, como de carretas e caminhões, para longe das zonas residenciais e das áreas de lazer. 2. Fazer campanhas educativas para que os motoristas reduzam o uso da buzina. 3. Considera a alvará de funcionamento somente para discotecas localizadas em bairros residenciais. 4. Permitir a circulação de carros com propaganda sonora no período de 20 a 23 horas. E aí ele quer saber, seriam medidas para evitar o ruído. Como que você vai evitar o ruído? Desviando o trânsito pesado e fazendo campanhas para que os motoristas reduzam o uso da buzina. Então, nesse caso, a alternativa letra D, que vai ser 1 e 2. Desviar o trânsito pesado para longe das zonas residenciais e fazer campanhas educativas para que os motoristas reduzam o uso da buzina. Considerar o alvará de funcionamento vai aumentar o barulho e permitir a circulação de carro entre 20 e 23 também vai aumentar o barulho. Número 13. Não havendo proibição expressa pela sinalização, os ciclistas podem circular. Lembre-se da regra da Prof. Lu. Tudo o que tem roda, roda na rua. Bicicleta vai rodar na rua, sim. Junto com os carros, sim. No mesmo sentido, sim. Sempre pelo bordo, sim. E sempre em fila. Bicicleta, pessoal, sempre. Bicicleta, pessoal, sempre vai andar na rua. Junto com os carros, no mesmo sentido, sempre pelo bordo, sempre em fila. Ali na letra A, calçadas só quando devidamente sinalizado. Letra B, em ruas de forma geral com prioridade sobre os veículos motorizados? Sim, com certeza. As bicicletas irão circular na rua sim, junto com os carros sim, com preferência, com prioridade. Na letra C, rodovias e acostamentos. É proibido, o único local que bicicleta é proibido é nas rodovias, salvo no houver acostamento ou faixa própria a eles destinados. E nas ruas, de forma geral, cedendo a preferência não vai ser.
Então, vai ser na rua sim, junto com os carros, no mesmo sentido, sempre pelo bordo e sempre com prioridade. Número 14. Segundo o Código de Trânsito Brasileiro. 1. A educação para o trânsito é um direito de todos os cidadãos e um dever dos componentes do Sistema Nacional de Trânsito? Sim, com certeza é. Os pedestres são beneficiados, pois passaram a ter preferência na travessia pela faixa de pedestres? Sim, com certeza. Foi vetado ao cidadão o direito de solicitar fiscalização? Não, essa alternativa é errada. A palavra vetado quer dizer proibido, quer dizer negado. E a gente sabe que não é. O cidadão ele tem sim o direito de solicitar fiscalização. Então, a número 3 está errada. Então, estão corretos os números romanos 1 e 2. A educação para o trânsito é um direito de todos os cidadãos e um dever dos componentes do Sistema Nacional de Trânsito. E os pedestres são beneficiados, pois passaram a ter preferência na travessia pela faixa de pedestre. 15. Agir com cortesia e solidariedade no trânsito significa respeitar os direitos dos outros usuários das vias e ser tolerantes com eventuais ações indevidas? Sim, com certeza. Respeitar sempre, entender as falhas e os erros dos outros, uma vez que todos nós no trânsito vamos errar, então nós temos que ser cordiais, nós temos que ser amigáveis, temos que ser gentis. Fazer novos amigos não é, sair do veículo e ajudar o pedestre a atravessar a rua também não vai ser, e dar passagem aos outros condutores, ainda que esteja o sinal aberto para você, também não é. Então, agir com cortesia e solidariedade no trânsito significa respeitar os direitos dos outros usuários das vias e ser tolerantes com eventuais ações indevidas. Número 16. A energia mecânica produzida pelos motores dos veículos chega nas rodas através do sistema de transmissão. Letra A. A energia mecânica ela vai ser transmitida, ela vai ser transportada para as rodas. Então, quem vai fazer isso vai ser o sistema de transmissão. É a transmissão que vai transmitir a energia que o veículo produz para as rodas. Ventilação não tem nada a ver, rodagem também não e carburação também não. 17. É caracterizada como uma infração leve com 3 pontos na carteira da habilitação. Deixar de atualizar o cadastro do registro do veículo da habilitação do condutor? Sim, com certeza. Parar na contramão não é. Parar sobre a faixa de pedestre no sinal é uma infração gravíssima. Transitar em locais e horários permitidos é uma infração média. E parar o veículo na contramão também é média. Então, não. É caracterizado como infração leve, deixar de atualizar o cadastro de registro do veículo ou da habilitação do condutor. 18. O ciclista está no meio da travessia da via quando o semáforo fica verde. O condutor do veículo motorizado deve sinalizar para que o ciclista desista da travessia? Não. Buzinar? Não. Aguardar o final da travessia? Sim, com certeza. Pôr o carro em movimento também não é. Então, o ciclista que está no meio da travessia, quando o sinal fica verde, o condutor vai aguardar o final da travessia. Mesma regra vale se fosse um pedestre, se fosse um cadeirante, um deficiente, qualquer pessoa. Se a pessoa está no cruzamento, está atravessando a via, mesmo que o sinal fique verde para você, você tem o dever, a obrigação de aguardar ele concluir a travessia para depois você seguir. 19. 2 motoristas cometeram nos últimos 12 meses as seguintes infrações. Motorista 1, uma infração leve e uma infração média. 4 com 3, 7. E o motorista 2, uma infração gravíssima, que também é 7 pontos. E ele quer saber qual que é a pontuação. Bom, ambos os motoristas cometeram 7 pontos. Então, os 2 motoristas cometeram nos últimos 12 meses 7 pontos cada um. 20.
Nas rodovias, o condutor deve aumentar a atenção e a concentração. Certas manobras são proibidas nas vias de pista única e duplo sentido, em função da segurança. Desobedece. Gente, a palavra desobedece aqui nessa pergunta, ele quer saber o que o condutor não vai fazer, o que ele faz que é errado, o que ele tem que evitar. Então, o que ele vai desobedecer aos conceitos de direção defensiva quando? Para fazer o retorno, aguardar a oportunidade no acostamento? Não, essa é a maneira correta. Não se deve ultrapassar em pontes e viadutos? Também é uma afirmativa correta. Só se deve usar farol alto quando não houver outro veículo à frente? Também é uma afirmação incorreta. Então, a única que é errada, que vai desobedecer, não se deve reduzir a velocidade para acessar o acostamento. Por quê? Porque é o inverso. Eu preciso sim reduzir a velocidade para acessar o acostamento. Procurar um local onde o desnível seja menor e sim, eu tenho que reduzir um pouco a velocidade para acessar o acostamento. Então, a atitude errada, a atitude que vai desobedecer vai ser a letra B. Não se deve reduzir a velocidade para acessar o acostamento. Número 21. Monotonia e a fadiga têm influência primordial e significativa. O que é monotonia? Monotonia é uma coisa chata, é uma coisa cansativa de fazer. E a fadiga nada mais é que o cansaço. Então, quando nós estamos cansados ou fazendo uma coisa repetidamente várias e várias vezes, isso vai fazer com que o quê? Com que o nosso nível de atenção reduza. Então, não tem nada a ver com a prudência, nem com a atenção nervosa e nem com as adversidades. A monotonia e a fadiga têm influência primordial e significativa no nível de atenção do condutor. A monotonia e a fadiga têm influência primordial e significativa no nível de atenção do condutor. 22. As linhas de divisão de fluxos opostos e de divisão de fluxos no mesmo sentido devem ser pintadas respectivamente nas cores. Bom, primeiro, a palavra respectivamente, ele quer exatamente na ordem que ele deu. Ele quer primeiro de fluxos opostos. Quando a faixa central for na cor amarela, significa que uma pista está indo e uma pista está vindo. Então, a linha de divisória de fluxo da cor amarela significa divisão de fluxos opostos. E no segundo caso, divisão de fluxos de mesmo sentido, que vai ser branco. Então, no primeiro caso, fluxos opostos, sempre que a faixa central for na cor amarela, são fluxos opostos. Uma pista está indo e a outra está vindo. Sempre que a faixa central for na cor branca, quer dizer que todos os veículos estão indo em o mesmo sentido. Então, respectivamente, a linha divisória de fluxos opostos vai ser amarela e fluxos de mesmo sentido vai ser na cor branca. 23. A placa R7 regulamenta. Primeiro, placa vermelha são todas as placas de regulamentação. Elas ditam restrições e obrigações no uso das vias. Então, as placas vermelhas são as placas de regulamentação que ditam regras, restrições e obrigações no uso das vias. As placas vermelhas, elas vão gerar infrações se vocês desrespeitarem ela. Então, aqui vocês têm o quê? Vocês têm dois carros e vocês têm um corte. Toda vez que tiver um corte, gente, está proibindo alguma coisa, tá? Toda vez que vocês pegarem uma placa vermelha e tiver um corte, ele está proibindo alguma coisa. Se está proibindo, eu já posso eliminar a letra B e já posso eliminar a letra D. Agora, proibido virar à direita. Eu não estou vendo seta nenhuma nesta placa, então não é. Então, vai ser o quê? Proibido ultrapassar. Notem que vocês têm dois carrinhos, um do lado do outro, e está dizendo que não pode. Não pode ficar um carrinho do lado do outro. Quando que vai ficar um carrinho do lado do outro? Quando vocês forem realizar uma ultrapassagem. Então, se vocês verem esta placa com o desenho de dois carros e um cortezinho no meio, significa proibido ultrapassar. 24.
O condutor de veículo comete uma infração de trânsito quando obedece às ordens do agente? Não. Respeita a preferência? Não. Deixa de cumprir qualquer determinação da legislação de trânsito? Sim, com certeza. O condutor de veículo comete uma infração de trânsito quando deixa de cumprir qualquer determinação da legislação de trânsito. Então, o condutor comete infração de trânsito quando deixa de cumprir qualquer determinação da legislação de trânsito. Ainda tem uma questão que fala o que constitui infração de trânsito. Infração de trânsito é a inobservância de qualquer preceito do Código de Trânsito Brasileiro, ou então deixar de cumprir qualquer determinação da legislação de trânsito. 25. Duas pessoas treinadas em primeiros socorros estão realizando a massagem cardíaca e respiratória em um acidentado que está deitado na calçada. Ao redor deles existe um grupo de leigos palpitando sobre os procedimentos e familiares chorando. O motorista deseja ajudar, deve acalmar os familiares e providenciar um colchonete para deitar o acidentado? Não. Evitar correntes de ar solicitando as pessoas que rodeiem o socorrista? Não. Criticar o socorrista? Claro que não, né, gente? Vai verificar se alguém já chamou o resgate e, óbvio, afastar os curiosos. Então, se você quer ajudar, você vai verificar se já foi chamado socorro, já foi chamado o resgate e, claro, afastar os curiosos. 26. Um condutor habilitado na categoria B de bola pode dirigir. B de bola, gente, é para dirigir carro, é para dirigir automóvel. A letra A, ônibus vai ser com a letra D, com a categoria D. Qualquer tipo de veículo você teria que ter A, B, C, D e E. E para dirigir motocicleta você precisaria da categoria A. Então a categoria B de bola é para dirigir carro, que é a primeira habilitação que vocês fazem. Vocês podem fazer A e B, que é carro e moto, ou vocês podem fazer só moto, que é A, ou só carro, que é B. Mas a categoria B, vocês vão poder dirigir automóveis até 3.500 quilos, até 8 lugares. 27. A velocidade máxima permitida em uma rodovia de 100 km por hora. À noite, a distância do acidente para início da sinalização, medida de forma de passo longo de um adulto, deve ser. Pessoal, a regra é bem simples: 1 km por dia com tempo bom e com pista seca. Um passo por quilômetro significa que vocês vão contar um passo por quilômetro de velocidade. Se é 100 passos, se é 100 quilômetros, vocês vão contar 100 passos. Porém, se esse acidente acontecer à noite ou mesmo durante o dia estiver chovendo, aí vocês vão duplicar. Vocês vão contar 2 passos por quilômetro se for à noite ou mesmo durante o dia com chuva. Então, se é 100 km por hora, vocês vão contar 200 passos. 2 passos por quilômetro vai ser 200. Então, sinalização durante o dia com tempo bom e com pista seca, 1 passo por quilômetro. Se for à noite ou mesmo durante o dia estiver chovendo, 2 passos por quilômetro. Então, nesse caso, 2 passos por quilômetro de velocidade vão ser 200 passos. 28. Diante das condições adversas de tempo. Pessoal, tempo é tudo que está relacionado com o clima. Chuva, garoa, neblina, cerração, neve, geada, tudo que está relacionado com o clima. E ele quer saber o que o condutor do veículo não deve fazer. Aí tem uma regra: toda vez que você encontrar uma condição adversa, você vai reduzir a velocidade. E aqui ele quer saber o que você não vai fazer. O inverso de reduzir vai ser aumentar a velocidade. Então, sempre cuide. Quando tiver a palavra exceto, a palavra desobedece, o que não se deve fazer, lembrem-se, vão ter 4 alternativas.
3 estão corretas, uma está errada e ele quer que você marque a errada. Então, vamos lá, ó. Letra A. Procurar um local adequado, sem riscos, como um recanto, posto rodoviário ou posto de gasolina. Essa afirmativa é correta. B. Reduzir a marcha e acender as luzes do veículo. Também é correto. Se o tempo estiver muito ruim, sair da via e esperar as condições melhorarem. Também é correto. Então, a única errada vai ser a letra D. Aumentar a velocidade para chegar logo ao seu destino. Ele quer saber o que vocês não vão fazer. Vocês não vão aumentar a velocidade para chegar logo ao destino. 29. Departamento de Trânsito DETRAN, órgão executivo, cabe, entre outras, a atribuição de alterar as normas da sinalização? Não. Vistoriar, registrar e emplacar veículos? Sim, com certeza. O DETRAN e também as CIRETRANs, elas têm esse poder de vistoriar, de registrar e também de emplacar os veículos. Se organizar estatísticas não é, determinar sobre assuntos relacionados ao trânsito também não é. Então, ao Departamento de Trânsito, DETRAN e também as CIRETRANs, cabe, entre outras atribuições. Claro que tem muitas outras, mas o básico vai ser vistoriar, registrar e emplacar veículos. 30. Analise as afirmativas abaixo. 1. Os veículos de maior porte são responsáveis pela segurança dos veículos menores? Sim, positivo, com certeza. No trânsito, o maior irá sempre cuidar do menor. 2. A legislação de trânsito recomenda o uso de luzes baixas dos faróis dos veículos durante o dia nas rodovias? Sim, com certeza. A legislação determina que você vai sim utilizar os faróis baixos do veículo durante o dia. 3. Há ultrapassagens em pontes em vias de pista única e com duplo sentido de circulação é permitido? Bom, essa questão ela está meia certa. Por quê? Em pontes de pista única não pode. Em vias de pista dupla pode, tá? Ultrapassar em ponte quando for uma pista por sentido não pode. Agora, ultrapassar em pontes, viadutos e túneis quando for pista dupla, ou seja, duas ou mais faixas no mesmo sentido, pode. Então, a afirmativa 3 está errada. As únicas que estão corretas é a número 1 e número 2. Os veículos de maior porte são responsáveis pela segurança dos menores e a legislação determina e recomenda, o uso de luzes baixas dos faróis dos veículos durante o dia nas rodovias. Então, a alternativa 1 e 2 estão corretas. Ok, pessoal, então finalizamos mais um simulado. Vamos ver se conseguimos acertar as 30 novamente. Ok, pessoal, aí, ó, finalizado mais 30 questõezinhas respondidas e comentadas para vocês. Eu espero do fundo do meu coração que vocês tenham gostado. Eu espero que esse vídeo seja muito útil para vocês. Reforço, se você não é inscrito no canal, se inscreve, deixa o like, deixa o comentário, deixa as dúvidas, deixa as críticas, que com certeza eu vou ter o maior prazer de ler e responder cada um de vocês. Muito obrigado pela companhia, bons estudos, fiquem com Deus, sucesso e bênçãos para vocês.